O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, João Paulo Mendes. Bom dia, secretário. Bom dia, Tiago. Secretário, a Prefeitura de Natal está montando um plano municipal de contingenciamento. O que é esse plano exatamente? Tiago, na verdade é o seguinte, a Prefeitura já tinha um plano de contingência desde que era de 2008 e passamos por algumas situações, tal qual a de Mãe Luísa, e ao assumir a secretaria nós notamos que precisávamos atualizar este plano para que Natal pudesse ser uma cidade mais resiliente. Então entramos em contato com a UFRN, a qual através do professor Ricardo Matos e o professor Pitágoras, eles somaram forças à Prefeitura, para que nós possamos assim ter realmente uma cidade Natal mais preparada para enfrentar tanto chuva quanto deslizamento, ocorra onde acontecer. E a gente tem um exemplo bem recente, que foi aquele fim de semana onde anunciou-se muito chuvas que iam ser um verdadeiro dilúvio aqui na cidade, que na verdade não aconteceram, mas esse planejamento, essa preparação foi feita também naquela oportunidade. Exatamente, nós fizemos o que eu chamei no período de um mini plano de contingência, onde cada secretaria mostrou suas ferramentas e o que poderia ser utilizado. E para isso, para que não se tenha mais essa necessidade dessa reunião imediata, para que todas as secretarias passem, e sim um documento, ou vamos dizer assim, mais um roteiro a ser seguido, nesses casos de emergências é que nós estamos fechando esse plano de contingência. E esse plano, ele estabelece o que exatamente, para que o telespectador possa entender? O que é que ele trata como medida emergencial, no caso de uma situação como aquela que a gente presenciou em Mãe Luísa durante a Copa do Mundo, ou mesmo medidas a médio e longo prazo? Na verdade, ele vai tratar sobre tudo, tanto medidas emergenciais, das necessidades mais momentâneas, como uma questão de médio e longo prazo. Entretanto, nossa cidade, nossos principais transtornos que nós temos seriam deslizamentos e alagamentos. Então, nós estamos focando o plano nesse momento em alagamentos e deslizamentos, e em momentos posteriores podemos ampliar o plano para questões de seca e outros tipos de desastres. Esse plano, como o senhor falou, ele já existia em 2008 e agora, quase 10 anos, viu-se a necessidade de atualizar. Como é que era o plano de 2008? E eu pergunto, ele funcionou quando a gente precisou? Ou essa demora, esse lapso temporal entre o momento que ele foi planejado e a necessidade de execução acabou prejudicando? Na verdade, o plano de contingência ele precisa ser atualizado meio que constantemente. Pessoas deixam as pastas que assumem, prefeitos são substituídos de 4 em 4 anos na questão. Então isso precisa ser sempre atualizado por novas gestões. Às vezes tem lá uma secretaria que ela deixou de existir, então quem assumiu o papel dessa secretaria? Uma escola que não está funcionando, de repente foi desativada, que era para levar pessoas para lá, ou um ginásio que está em obras e não pode naquele momento receber. Então tudo isso a gente tem que prever e tem que estar contido no plano. Então estamos fazendo essa atualização agora em 2017, provavelmente 2019, 2020 vai precisar uma nova atualização. O senhor falava a respeito do alagamento também. Esse plano não é apenas para situações como aquela de Mãe Luísa, que houve o deslizamento de terra. É também para casos, digamos, um pouco mais simples, como os alagamentos que a gente vê tanto aqui em dias de maior volume chuvoso em Natal. Exatamente. São situações que corriqueiramente Natal passa e nós precisamos justamente mudar essa realidade, ou pelo menos ter alguma saída para quando esses alagamentos acontecerem. Então, seja com o uso ou de um caminhão-pipa, de repente, para diminuir o volume de água, para que elas não entrem nas casas, como de praxe geralmente acontece ali na Morgoveia. Então, o plano ele é para abranger todas essas situações, seja mínima ou máxima, mas que traga perigo e risco iminente à vida. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como a Defesa Civil hoje costuma tratar essas questões e como vai ser a partir do plano. Na verdade, a Defesa Civil ela faz um trabalho diário. Nós temos uma equipe 24 horas por dia funcionando, com 5 membros e que saem de acordo com as ocorrências, visitando casas, E o plano ele vem para questões emergenciais, ou seja, questões de uma grande proporção. Então, o corriqueiro, o diário mais simples, a Defesa Civil já faz.
Agora, esse plano de emergência, quando ele vier, vai ser para situações que fogem da alçada normal, como as chuvas que estavam se prevendo, ou como o deslizamento daquele que aconteceu em Mãe Luísa. O senhor falava a respeito da Defesa Civil nesse trabalho corriqueiro, e muitas das vezes chega a Defesa Civil em uma residência que há o risco dela desmoronar e fala para o morador, olha, você não pode ficar mais aqui, você tem que ir para um outro local. E esse morador, por vezes, até por uma falta de opção, ele não quer sair de sua residência. Como é que é esse trabalho junto a essas pessoas que estão em situação de risco? Bom, a Defesa Civil comparece ao local, verificando o risco iminente, ela convoca outras secretarias parceiras, como a Centas, como a CEARP. Dependendo da situação do imóvel, se a pessoa não tiver uma casa para ir, nós tentamos ver algo que seja, mas realmente a dificuldade às vezes está no morador deixar a sua casa, deixar aquilo que ele tanto lutou para ter, seus bens, seus móveis. E realmente é difícil, que se bate numa necessidade iminente. Mas a Defesa Civil busca realmente salvar a vida. Porque os móveis podem ser recuperados, a vida jamais, né? Aqui em Natal, quais são os pontos de maior risco que a gente pode falar, tanto na questão de alagamento ou mesmo quanto na questão do deslizamento? Alagamento, os pontos conhecidos, nós já temos alguns na Zona Norte, outros na Zona Leste, mas o principal, vamos dizer assim, fator que nós nos preocupamos são realmente os deslizamentos que ocorrem de praxe ou com maior frequência nesse sentido, em Mãe Luísa, na comunidade de Jacó nas Rocas e no Passo da Pátria. A gente está falando de comunidades, Mãe Luísa, por exemplo, que já recebeu uma grande obra, né, de reestruturação, exatamente para evitar esses deslizamentos. Mas isso foi pós a terra já ter escorrida. E nessas outras duas comunidades, a do Jacó e a no Passo da Pátria, existe algum trabalho no sentido de prevenir e evitar que, no caso de uma grande chuva, aquilo também possa deslizar? Existe. A população também, nesse ponto, está ajudando, está chamando a Defesa Civil. Nós fazemos visitas periódicas para verificar muro de arrimo, para verificar esses alagamentos que acontecem, sistema de escoamento. Quando é necessário, nós avisamos, como por exemplo no caso das lagoas, nós em março passamos um ofício a todas as secretarias envolvidas que as lagoas, os estados atuais das lagoas, mas infelizmente a burocracia da prefeitura que exige, né, esse rigor, exige licitação, exige tudo isso, e isso demanda um certo tempo para poder ser revisto e poder ser feito esse trabalho de limpeza das lagoas, para desassorear elas e elas possam receber essas águas, e na comunidade a população é o fiscal. Então a gente pede que toda vida que uma casa esteja com algumas rachaduras, que demonstrem essa erosão que o tempo ou a situação faz, liguem para o 190, já que nós temos um trabalho integrado através do CIOSP, para que a Defesa Civil possa ir até a casa, possa analisar os riscos e a gente possa verificar o que realmente é necessário ser feito naquele momento. É isso, agradeço a entrevista do senhor hoje aqui, desejar que realmente o plano, ele mais do que elaborado, ele seja atualizado e seja de bastante utilidade quando assim se fizer preciso. Muito obrigado, Tiago, obrigado aos telespectadores que assistiram. Deixamos claro que a Defesa Civil está sempre aberta a receber essa chamada de urgência, que nós trabalhamos até em equipes de plantão quando há necessidade, tá certo? E aí o prefeito sempre voltou essa visão de prevenção junto à Defesa Civil, então ele sempre pede esse apoio nosso nesse momento de crise, principalmente quando a população mais precisa.